Muito boa tarde, pessoal. Que prazer estar aqui hoje com a ESAF para poder realizar essa websérie ao vivo para todo o Brasil. Nossa, a gente tem gente do Brasil inteiro hoje aqui. A gente também está ao vivo agora na live do Instagram da ESAF. Queria dizer que essa websérie foi motivada muito pelo momento que a gente está vivendo e poder levar capacitação para as pessoas de vários lugares do Brasil. Essa websérie também marca o início da ESAF em cursos de EAD. Agora a gente vai poder ter mais profundidade, levar para vocês a capacitação que muitos servidores já conhecem, têm facilidade de estar presentes. Então, para nós, é uma honra muito grande. Eu queria agradecer muito a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, que colaborou demais através da sua escola de governo, do seu presidente Gilson Daniel, também da secretária executiva Emanuela Pedroso. Gilson, Emanuela, muito obrigado, preocupados com a capacitação do servidor, apoiaram enormemente para que hoje se realizasse. E o tema número 1 dessa websérie que a gente está lançando é a Lei 13.979 de 2020, agora editada para a época da Covid-19. A nossa websérie tem o título Administração Pública versus a Covid-19, que é esse momento que a gente vive. E hoje a gente vai falar dos 7 principais erros nas aquisições públicas e nas fiscalizações de vários contratos. Imagina, tem contrato presencial e tem órgão que está trabalhando de escala. Como é que faz? Hoje, para bater um papo sobre a Lei 13.979, vai estar conosco o professor Marcos Lopes. O professor é analista judiciário do STF, do Supremo Tribunal Federal, tem especialidade em licitações públicas, especialidade em contabilidade. Ele atua hoje na Secretaria de Finanças do órgão, é instrutor interno do STF, é instrutor da ESAF há mais de 10 anos. Então, a ESAF e a Escola de Governo da Amunis do Espírito Santo tem o prazer de convidar o professor Marcos. Aparece aí, professor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer. Um prazer meu também fazer parte dessa parceria, né? Esse tema muito relevante agora, a gente está passando por uma situação aí ímpar, e a gente tem que dar tranquilidade aos nossos gestores, né, aos nossos servidores para atuar com tranquilidade e tá trazendo soluções e melhorias para o país num momento tão difícil, né? Então, é uma temática de relevância. E um prazer, né, estar aqui nessa parceria com a ESAF e atuando numa modalidade diferenciada, né? A gente que é muito de sala de aula, gosta de sentir o tete-a-tete ali com os alunos, mas aqui, na realidade, a gente está aí no tete-a-tete, a gente só não está vendo todos ao mesmo tempo, mas a gente está se fazendo presente num momento muito, muito especial. Muito bem. Professor Marcos Lopes, vamos bater papo sobre essa lei 13.979? Eu queria, primeiro, que a gente elucidasse para quem está assistindo a gente quais são os pontos da 13.979, fazendo um paralelo com a lei 866 de licitações. O que ela traz de novidade, quais são as diferenças, o que a gente pode falar sobre dessa nova lei? Bom, ótima questão. A Lei 13.979, ela é uma lei temporária, né, isso é importante deixar claro, é uma lei temporária, então ela vai perdurar enquanto perdurar essa situação emergencial, e ela traz novidades, claro, porque o objetivo maior da lei foi dar uma celeridade maior a um processo de aquisição, porque imagina você, se você está num município, você tem um hospital e você precisa de um respirador, e você entra num procedimento licitatório típico da Lei 866, que a gente conhece, né, o trâmite um pouco burocrático, e como a gente está acostumando dizer, o aparelho, o respirador ia chegar na Covid 20 ou 21, e não na 19, né? Porque a gente tem um rito de contratação, infelizmente o nosso processo não é célere, né? Por uma série de fatores, prazos legais estabelecidos no normativo. Então, a Lei 13.979 tem esse papel importante por ser uma lei nacional, e o fato de ser uma lei nacional, então, ela é aplicável a toda a administração direta e indireta, autárquica fundacional,
E ela para o enfrentamento de emergência de saúde pública relacionada direto ou indiretamente à Covid-19. Né? Professor Marquinhos, quais são os pares de valores, que essa lei se diferencia da Lei 8666? Como é que ficam essas questões? Pois é, a lei, ela traz o que seria uma modalidade, né? A gente pode considerar uma modalidade nova de contratação, que é a dispensa, né? Ah, professor, mas a dispensa está lá na Lei 866, o que tem de novidade? Não, a novidade aqui é que ela tem uma série de tratamentos diferenciados e eu vou poder fazer essa aquisição, ela não tem nada a ver com as hipóteses lá do artigo 24 da Lei 866, né? Para quem não está tão acostumado com a Lei 866, pode ser que tenha alguém assistindo que não seja, assim, da área e tal, a Lei 866, ela prevê modalidades de contratação, ela estabelece certos ritos, e lá no artigo 24 a gente tem 35 hipóteses de dispensa de contratação, que estão elencadas lá. E o legislador, ele diz que não pode haver hipótese nova, nem combinação entre essas hipóteses para se criar uma hipótese nova. Então, isso só pode ser feito por lei, por isso a necessidade de uma lei, a Lei 3979, para criar uma nova hipótese, né? Então, ela vem falar, não só da dispensa, ela vai falar do pregão cesso. Então, a lei, ela traz 3 hipóteses, né? A dispensa para bens, serviços e insumos de saúde, que eu vou poder adquirir por dispensa, que a gente vai tratar. Ela fala do pregão, que é essa questão do pregão célere, porque ele reduz os prazos pela metade. Então, a gente vai ter um pregão com rito muito mais célere, né? Recurso só no final do processo, e ela também traz a possibilidade da participação de registro de preço, né, que uma compra nacional, por exemplo, o governo federal já está fazendo isso, tendo uma expertise maior, ele pode fazer um registro de preço para adquirir respiradores e passar para estados e municípios, enfim, isso foi possibilitado na lei. E aí, lógico, tem questões de valores, né, porque a gente tem a dispensa de licitação típica da Lei 866, eu tenho valores estabelecidos, ou não, né, eu tenho dispensas que não têm valores. E aqui a gente vai ter algumas questões diferenciadas, mesmo porque a gente já teve algumas medidas provisórias já mudando algumas questões do assunto, a gente vai falar da 961, a MP 961, um pouquinho aí mais para frente. Mas então é isso, a lei, ela foi criada, é uma lei nacional, importante falar, porque ela é auto-aplicável a todas as unidades, a todos os entes, né, e ela é uma lei temporária, isso é importante dizer, e ela é uma lei que tem particularidades, né. Vamos partir para algumas particularidades. A questão do limite dos valores, né? A Lei 8666, ela tem 10% do valor de teto. Enfim, como é que ficou a 13979 com relação a isso? Pois isso é um ponto importante, porque lá na Lei 8666, a gente, quando vai fazer uma dispensa, que a novidade aqui, vamos pôr que é a dispensa, quando a gente vai fazer uma dispensa, a gente está limitado a valores. Então, eu tenho a dispensa do 24.1 e 24.2 da lei, que ela é limitada a 10% do valor da modalidade de convite, que é uma modalidade estabelecida na Lei 866, que é o convite. O que é o convite? A administração quer comprar algum bem, serviço ou material, ela convida interessados em fornecer aquele objeto e faz aquela contratação. Ela pode fazer convite para bens e serviços comuns até R$80 mil, né? Então, ela poderia fazer essa contratação e ela convidaria os interessados iriam participar, né? Isso seria lá o convite típico, né? Então, a gente teve uma elevação desses valores, né? Teve um decreto que alterou os valores, que então, por exemplo, hoje no 24.1 eu tenho hipótese legal, eu posso fazer convite para bens e serviços até 17.600, era 15 mil, passou para 17.600, isso foi uma alteração importante em 2018, final de 2018, e para obras e demais obras, né, obras e reformas de engenharia, o limite foi elevado para R$33 mil. Então, hoje eu posso fazer no 24, pela Lei 866, eu posso trabalhar com um teto de
17.600 e 33 mil. Isso na lei 13.979, eu tenho uma dispensa que, assim, ela independe de valor, ela é uma dispensa da emergencialidade. Só que nós já tivemos uma alteração da 961 que elevou os limites do 1 e do 2, que eu posso fazer, por exemplo, hoje, convite no 24.1 e no 24.2, 100 mil e 50 mil reais. Então, saiu aquele valor de 17.633, um foi para 50 e o outro foi para 100 mil. Isso aí pela MP. Então, essa seria a grande alteração de valor na combinação da MP 961 com a Lei 13.979. Né? Tem muita gente que pergunta se essa lei se enquadra, por ser federal, também as estatais. É uma dúvida que se faz presente no nosso público, professor Marcos. Importante essa questão, muito boa. A lei, como eu referendei no início, ela é uma lei nacional aplicável à administração direta, indireta, autárquica e fundacional. E aí ela vai abraçar as empresas públicas. Então, sim, ela é aplicável às empresas públicas, à empresa pública, se ela tiver uma aquisição, e aí é a importância, gente, porque, olha, a lei, ela não é uma liberalidade para se contratar qualquer coisa. Então, eu vou contratar o que está direto e indiretamente relacionado à Covid-19, inclusive as estatais. Essa era a minha próxima pergunta, né? Tem muitas pessoas pensando que a lei do liberou geral. Pode comprar tudo porque você fala em diretamente ligado à Covid, mas tem uma palavrinha que às vezes dá uma interpretação que é compras ligadas indiretamente à Covid. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso daí, por favor. Essa é uma questão boa, porque a lei está falando que o que estiver relacionado à Covid e estiver na caracterização da emergencialidade, eu vou poder fazer a aquisição com base, com fulcro na lei 13.979. Então, percebam, eu sou um município e eu não tenho estrutura tecnológica ainda para trabalho homework, por exemplo, e eu vou ter que colocar os meus servidores para trabalhar em teletrabalho. Percebam, de repente o órgão vai ter que comprar computador para conseguir efetuar o trabalho, né? Para possibilitar o trabalho, que é uma relação indireta, porque a aquisição de computador não teria nada a ver, estou dando um exemplo aqui de computador, mas a gente poderia ter outros exemplos. Ela não teria nada a ver, assim, uma análise abstrata, ela não teria nada a ver com a Covid. Mas, indiretamente, se eu não coloco o trabalhador em teletrabalho, eu estou prejudicando ou eu estou possibilitando que esse trabalhador venha se contaminar, que esse servidor venha se contaminar, enfim, que ele tenha que ir no órgão todo dia, eu crio um fator de risco. E é bom deixar claro que, olha só, a gente está falando da Lei 13.979, do artigo 4º em diante, né? A gente está falando das aquisições. Até o artigo 3º, a gente vem falando das questões das emergencialidades. A lei possibilita ao chefe de Estado, ao prefeito, ao governador, ao presidente, inclusive fazer o lockdown que está sendo feito aí. Por que ele pode fazer isso? Porque tem previsão legal. Eu posso solicitar a empresa privada que feche, eu posso criar uma série de mecanismos, que isso está discutido até no artigo 3º, né? No artigo 4º, que é o que a gente está tratando hoje aqui no webinar, que são das aquisições públicas, né? Aí, por que essa aquisição pública, então, tem relação lá em cima? É porque, olha, de repente eu estou afastando um trabalhador, estou afastando um servidor, só que para isso eu preciso criar uma estrutura, e aí, de repente, eu vou ter que fazer uma aquisição, e aí eu, de repente, como que eu vou fazer uma aquisição de computador para colocar... aí deu 2021. Então, eu vou poder utilizar a dispensa para aquisição de bem, indiretamente ligada à Covid. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando um evento for ocasionado por conta da pandemia, quer dizer, se não tivesse a pandemia, eu não precisaria, por exemplo, comprar notebook para o servidor da Secretaria de Transporte. Não estou falando nem de saúde, não. Da Secretaria de Transporte. Mas esse evento de colocar o servidor em casa, ter que fazer teletrabalho, veio por conta da pandemia. Então, isso seria uma causa indireta. Indireta. Agora, é importante que o gestor, o ordenador de despesa, porque assim, a gente vai ter, logicamente, a lei está flexibilizando, eu tenho termo de referência simplificado, eu tenho projeto simplificado, eu tenho uma série de coisas simplificadas, mas
tem que haver um vínculo deste objeto com o evento, porque senão eu posso ter problema com os órgãos de controle lá na frente. Então tem que ter muita parcimônia, muito cuidado, que o caso concreto tem que ser analisado, porque senão eu crio uma flexibilização. Opa, vou aproveitar agora a lei e eu vou adquirir qualquer coisa aqui que eu não conseguiria fazer em tempo hábil, principalmente para os municípios, que é um ano de eleição, tem que tomar cuidado, né, para depois não ter problema com a prestação de contas. Então, já que nós estamos num seminário web sobre os 7 principais erros nas aquisições e na fiscalização dos contratos, o primeiro erro seria fazer qualquer tipo de compra pública pela Lei 13.979. Não é bem assim, porque a Lei 8.666 continua existindo, tocando em paralelo. Inclusive, vamos falar dos contratos que se encerram da Lei 8.666, hoje aqui nesse seminário. Professor, vamos falar da MP 961, que foi editada esse mês. Ela autoriza, entre outras coisas, a antecipação de pagamento, mas ela reapresenta a figura do RDC, que é o regime diferenciado de contratação. E muita gente pensava que o RDC seria aplicado só para o caso da pandemia. E não é nada disso. Professor, o que essa MP traz para nós? Alterar os limites, como a gente mencionou anteriormente, do 24.1 e 24.2, e percebam, gente, a MP só tem validade durante a calamidade. A MP, assim, para quem não conhece bem o fluxo do processo legislativo, uma medida provisória, ela é editada pelo Executivo, o Legislativo vai analisar essa MP, há prazo para isso, né? Então a MP tem validade de 60, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, então ela teria um lapso temporal de 120 dias, vamos supor que em 120 dias não tenha sido apreciado no Congresso, o que não vai poder acontecer, porque ela pode até trancar a pauta, mas assim, em 120 dias essa MP pode virar uma lei, né? Então a medida provisória, ou não, o Congresso pode entender que não, já há várias emendas aí à proposta, né, porque ela vai sendo analisada no Congresso. Mas o que está posto hoje que é para o gestor ter tranquilidade? Primeiro, a MP 961, ela altera o limite do 24.1 e 24.2, da dispensa de valor. Então, percebam, eu estou aqui dentro da 13.979, eu tenho uma MP editada que vai alterar valores da 8.666. Aí eu não estou falando de nada relacionado à Covid, gente, presta atenção. A MP 961, ela vem alterar, flexibilizar ao gestor poder adquirir no 24.1 e 24.2, que são as dispensas de valor, até 50 mil e até 100 mil reais. Então, isso é uma alteração considerável, porque ali é qualquer coisa. Outra grande novidade, outra grande coisa posta, é a antecipação de pagamento. Olha que loucura, a MP vem falar de antecipação de pagamento. Mas o porquê da MP vir trazer esse assunto? O mercado tem trabalhado assim. Nós tivemos um exemplo prático no governo federal da aquisição, da tentativa de aquisição inicial dos respiradores, e o governo teve que dar um sinal. Por quê? Porque o mercado internacional trabalha assim, gente. Então, ele teve que antecipar 30% do valor. Olha que loucura, como é que o gestor ia fazer isso sem um amparo legal? Então, a medida provisória foi justamente para isso, para dar essa tranquilidade ao gestor de, peraí, ó, eu posso antecipar pagamento de bens, e serviços, desde que não continuados, que a exceção é, por exemplo, você tem um contrato de prestação de serviço continuado, limpeza, conservação e limpeza, você pode antecipar, não, nada a ver. Então, lá na própria MP já fez-se essa ressalva de que não pode haver antecipação de pagamento para os serviços continuados. Essas outras aquisições, desde que justificado que é indispensável para a aquisição, ou seja, o mercado só trabalha assim com antecipação, porque senão você vai fazer toda a aquisição fazendo antecipação. E, isso fere totalmente ao que está posto na Lei 8.666. Então, essa flexibilização é só se for indispensável, e olha o detalhe, a lei fala indispensável ou, e não ou, que cause economicidade, ou, e não
Percebam o detalhe, isso faz toda a diferença, porque se fosse E, era obrigatório ser indispensável e ter economicidade. Então, aqui, o legislador já está pensando no quê? Nas vidas, né? Essa questão da sobreposição dos direitos, aí a gente vai para o direito constitucional, a vida, ela é o bem maior. Então, até para fazer essa analogia, essa comparação, né? Não há uma sobreposição, mas como a vida é um bem maior, então o legislador falou, peraí, o mercado, porque assim, está se pensando mais na aquisição dos bens diretamente assim, para a saúde, do respirador, de máscara, enfim, insumos ligados diretamente ao tratamento, o mercado internacional, ou até mesmo o mercado nacional, que tem fornecedores exclusivos, ele trabalha com antecipação. O mercado, imagine se eu sou um produtor de respirador, vamos falar aqui economicamente, eu não estou falando da questão de lógica, de justiça, de valores sociais, eu estou falando de economia. Eu sou um produtor de respirador. Cara, eu antigamente vendia 1.000 respiradores por ano. Eu agora tenho 100 mil pessoas querendo meu respirador. Primeiro, eu crio a regra do jogo. Eu vendo pelo maior valor e eu só vendo se me antecipar o valor. É a regra do mercado. Então, o legislador pensou sabiamente nisso, né? Então, a MP, ela tem uma razão de ser. E a outra, né, a gente chegou no RDC, finalmente. O RDC, olha que loucura. O que é o RDC? Regime Diferenciado de Contratação. O RDC foi criado inicialmente para quê, gente? Para atender Copa das Confederações, para atender Copa do Mundo e Olimpíadas. E Zé Fini. Só que, aquela história, né? Deus criou o homem, aí criou os animais e viu que era bom, né? E foi meio essa história. No RDC, as pessoas viram, pô, esse negócio é bom. Por quê? Porque o RDC, gente, é um regime diferenciado de contratação, ele traz celeridade, né? Ele traz agilidade, a inversão de fases, que lógico, isso já está no pregão, mas além da inversão de fase, eu posso ter indicação de marca e modelo, eu tenho sigilo do orçamento estimado, eu tenho recurso único só no final do processo, eu tenho contrato de eficiência, eu tenho remuneração variada, eu tenho a contratação integrada, que é a principal característica do RDC. O que é contratação integrada? Contratação integrada é o que o pessoal chama aí, um termo em inglês, o turnkey, né? Que é tipo assim, eu quero a sede nova da prefeitura, contrato a empresa XYZ e vou lá pegar a chave. Só, essa empresa, pelo RDC, ela vai fazer projeto básico, vai fazer projeto executivo, olha que luxo, vedado na Lei 866. O RDC permite que a empresa faça o básico e o executivo. Qual é a lógica do RDC? Não vamos nos alongar muito, mas a lógica do RDC é que, como a empresa está fazendo um projeto básico e um projeto executivo, ela não vai poder ter eternos aditamentos em obras. Por quê? Os aditamentos, em regra, os termos aditivos, os aditamentos em obras, em regra, são por erros de projeto básico. Aqui no RDC não tem esse oba-oba. Por quê? Porque a própria empresa fez o projeto básico. Então, essa é a grande sacada do RDC. E aí, a MP 961, durante a calamidade, e percebam, mais uma vez, não tem nada a ver com a pandemia. Ela estabelece o RDC para tudo durante a calamidade. Então, isso é uma grande novidade. E isso é uma medida provisória, tem prazo, é para ser só durante a calamidade. E pode ser que morra antes, né? Professor Marcos, deixa eu só lembrar para o pessoal que se tiver gente com dificuldade de conexão, em cima aqui tem 3 pontinhos, vocês apertem e aparece o botão reconectar. Tá? Se estiver travado, vocês conseguem reconectar. Tem uma pergunta aqui do Will, aqui no chat, está perguntando se os limites alterados para 50 mil e para 100 mil permanecerão após a Covid, e se a antecipação de pagamentos também. Não permanecerão. Quer dizer, é uma resposta que eu vou te dar, que é cenas dos próximos capítulos, porque é uma MP, como eu falei.
qual é o rito, né, no processo legislativo. Uma medida provisória, ela pode vir a ser convertida em lei. Se convertida em lei, pode ser que altere os limites. Aliás, esses limites já estão há muito ultrapassados. O novo projeto de lei de licitações e contratos, que está lá no Congresso, vai alterar esses valores. Mas, percebam, a MP 961, se a calamidade acabar amanhã, acabou isso aí. Entende? Se houver uma medida, tanto do Executivo Federal como do Executivo local, dizendo, acabou a calamidade, acabou a flexibilização tanto da antecipação quanto da alteração dos valores. Aí vamos para estados e municípios, né? Eles precisam decretar estado de emergência ou de calamidade para poder usar 13979? Tem alguma peculiaridade nesse sentido? Pois é, essa é uma questão muito interessante, porque se a gente fizer uma leitura da lei, né, seca da lei, em momento nenhum está dizendo da decretação, mas a gente vai falar um pouquinho aí à frente da questão da reserva de contingência. E aí, sem o decreto, ficaria meio inviável de utilizar isso. Então, o que a gente tem visto, inclusive um exemplo que eu dou aí do Tribunal de Contas do Paraná, que o Tribunal de Contas do Paraná fez uma cartilha, perguntas e respostas, e lá ele orienta os municípios, então lá é obrigatório, porque o Tribunal de Contas está orientando, isso tem muito a ver com a posição do Tribunal de Contas do seu estado, ele orienta a emissão dos decretos, e lá os municípios todos emitiram o decreto de calamidade, o próprio governo estadual emitiu o decreto. Então, assim, é recomendável, mas é um recomendável, entre aspas, quase que aqui, aquele facultatório, é o facultativo obrigatório. Então, eu entendo, porque para se valer de um mecanismo que nós vamos falar aí um pouco à frente, sem o decreto de calamidade, da urgência, eu não tenho como me utilizar, me valer disso. Então, é uma recomendação, quase que uma obrigação. Mais especificamente, mais tecnicamente, para você fazer o que seria uma interpretação teleológica, você teria que combinar o parágrafo 9º do artigo 3º do decreto 10.282, que é o decreto que fala de quais são as atividades essenciais, e aí se você combinar a leitura dele com a 13.979, aí você vai chegar a quase uma obrigatoriedade de se ter o decreto, tá? Só para fechar essa... A gente está sempre tratando e preocupado com o servidor público na ponta, né, que ele está executando. E tem muitos que estão acreditando numa possível flexibilização pelos órgãos de controle. Saiu até agora a nova MP 966, que dá mais respaldo, mas eu queria que você desse um pouco a sua opinião sobre o que pode acontecer sobre o controle, a fiscalização durante e pós a responsabilização do servidor que está lá na ponta nessas compras dessa época, professor. Olha, aí eu vou falar como quem foi auditor há muito tempo, né? Não vai haver flexibilização da fiscalização. O que há é um novo balizamento. Eu tenho flexibilização nas regras postas, né? A Lei 13.979 traz novos regramentos, eu tenho as MPs trazendo novos regramentos, e a MP 966 é a MP do mal. A MP 966 é por isso que é 66, né? É a brincadeira que a gente faz com a Lei 8666, né? Esse número, 66, né? A MP 966, ela está dando tá surtando um barulho, né? Um murmurinho aí por conta da MP. O que é a MP 966? Professor, é só MP e decreto aqui, porque assim, cada dia, aliás, o ministro da Saúde foi pego de surpresa com a nova relação de serviços essenciais, que nem ele sabia, ele estava dando a entrevista e tinha saído publicado no Diário na manhã. Então, esse dia esses tempos tá loucura, tá tudo muito rápido. Mas, assim,
Não vai haver flexibilização, importante, esse é um erro é o erro grave aí, né? Não vai haver flexibilização da fiscalização, a fiscalização continuará sendo exercida, o controle continuará atuando. Agora, há uma parcimônia em relação ao novo regramento, por quê? Eu tenho uma série de coisas, de fatos novos, de artefatos novos, trazidos com a lei 13.979, os decretos dizendo das atividades, e a MP, ela vem aí falando especificamente da MP, que tem a ver com a responsabilidade, com a atividade da fiscalização, né? A MP foi editada agora, né, gente, dia 13 de maio, fresquinha, quer dizer, hoje é dia 19, tem uma semana e alguma coisa. Mais uma vez, MP, né, gente, MP. A gente está voltando à época das MPs, né? Enfim, tem que ser, porque tem que ser célere, mas vai ser analisada pelo Congresso. Já há pedido de inconstitucionalidade da MP. Por quê? Qual é o grande grito aí dos doutrinadores, dos legisladores em relação à MP 966, a 966, não 666, que é da lei, mas assim ficou combinada, né? A MP, ela está dizendo, tem uma palavrinha lá muito escondidinha assim, né? Somente poderá ser responsabilizado civil e administrativamente, quando cometer dolo ou erro grosseiro, né? Ou seja, o que é? Ou proposital, né? Que dolosamente o cara age, vou combinar aqui a licitação, então, ou um erro grosseiro. O erro grosseiro é sui generis, né? Então, o que é erro? E o que é erro grosseiro, né? É aquela história do homem comum, que o Tribunal de Contas da União fala muito em alguns acordos, né? Então, erro grosseiro. Aí, a MP 966, vamos falar 966 para não confundir. Ela vem falar que, então, somente poderá ser responsabilizado civil e administrativamente quando é dolo ou erro grosseiro. Olha só a sacada, o somente. Por quê? Quando a gente vai para toda análise dos acordos do TCU, por exemplo, um servidor, uma comissão de licitação, pregoeiro, comete um erro. Ele responde, olha só, o TCU tem aplicado penalidade para a reparação dos danos causados. Vamos supor, sobrepreço num processo, dolo ou erro grosseiro, indiferente. Vamos pegar que foi erro grosseiro, nem que foi propositalmente, foi um erro. O TCU fala em reparação do dano. Com a MP 966, somente se caracterizado o erro grosseiro. E aí vai ter uma série de discussões para caracterizar o erro grosseiro. Muito se fala que a MP 966, porque ela se remete à 13.979, ela foi editada para tirar um pouco da responsabilidade do executivo, né, em relação ao primeiro, do artigo 1º ao 3º. Por quê? Que vem falar lá da responsabilização. Ou seja, imagine aí que eu sou prefeito do município. Qual o seu município lá, Pierre? Você nasceu? São Mateus. São Mateus. Eu sou prefeito de São Mateus. Seria um bom prefeito. Eu chego lá agora para o pessoal e falo, pessoal, não tem mais perigo, vamos sair, vou liberar a atividade do comércio, e há um crescimento de casos. Esse membro, chefe do executivo, ele, pela lei 13.979, aí combinando com processo penal e apuração, ele poderia ser responsabilizado civil, administrativo e criminal, né? Então, a MP, primeiro que ela retira o criminal da aba e ela fala de civil e administrativamente. Então, esse é o grande murmurinho da MP, é porque, peraí, o MP meio assim, eu fiz a MP para mim. Então, tem que tomar cuidado. Agora, no nosso caso de aquisição, isso é importante, porque vai dar uma tranquilidade ao legislador, ao executor, ao gestor, ao fiscal, a quem está fazendo a contratação, que, grande diferença hoje com a MP. Percebem, a MP, prazo, tem data de validade, 60 por mais 60, pode ser convertido em lei. Acredito eu que não, porque é bem provável que seja inconstitucional mesmo. Mas, enfim, hoje a regra posta é essa, então você só vai responder somente civil administrativamente se erro grosseiro ou se houver
propositadamente um conluio lá, que vai ser o caso do dólar, né? Então... Eu estou tendo colaboração aqui no chat, o Adclay está dando uma colaboração legal, colocando o artigo primeiro aí, da MP 9666, aqui da Mônica. O que realmente é esse erro grosseiro? É subjetivo, mas vamos lá. É subjetivo. O que é um erro grosseiro? Vamos pegar aí, eu me balizo muito pelo que o TCU fala da história do homem médio. Perceba, eu construo uma unidade básica de saúde em São Mateus. Eu sou da Secretaria de Saúde, eu sou o ordenador de despesa, você é o membro, você é da comissão de licitação, você é o pregoeiro. A gente faz a construção, aí eu estou fazendo... lá no meu contrato, vamos supor que é uma contratação integrada e que eu vou construir e vai ter que ter todos os equipamentos, maca, enfim, tudo vai ter que estar disponibilizado, é o tal do turnkey, uma contratação integrada, e eu, como RDC, que a gente até acabou assim, falei, e aí eu esqueci, né, porque o RDC, antes de ter sido liberado para tudo, agora com a MP 961, o RDC, no momento posterior, que o pessoal viu que era bom, passou para o PAC, passou para o Sistema de Público de Ensino, passou para o SUS, para tudo que é interligado à saúde, obras interligadas à saúde. Então, por exemplo, uma unidade básica de saúde, uma UPA, ela pode ser construída hoje se utilizando, se valendo do RDC, e você fazer uma contratação integrada, que é isso, eu quero receber a chave da UPA, vou inaugurar só a chave. Põe a placa e depois receba a chave. Então, eu sou prefeito, eu vou querer fazer uma contratação integrada. Perceba o que é um erro grosseiro. Vamos supor que no nosso projeto, eu tenha colocado lá, porque eu tenho que fazer o detalhamento do custo no RDC, e aí eu coloquei lá que uma maca custa R$35 mil. Uma maca comum de transportar, né? Pegou o cara lá, não é uma cama médica que tem todo aparelho que sobe e desce, não, é uma maca, R$35 mil. E eu estou adquirindo 15 macas para a UPA. Esse é o erro grosseiro. Sem discussão, porque uma maca nunca, isso ao homem comum, eu que não sou médico, que não sou da área de saúde, eu sei que uma maca não custa R$35 mil. Então, quem está fazendo a contratação tem a obrigação de ter esse conhecimento do homem médio. Agora, percebam que há coisas mais detalhadas, por exemplo, eu estou fazendo uma aquisição de sistema, de software, e aí um software integrado, 100 mil, 150 mil, isso aí já não caberia ao homem médio, seria um negócio mais específico. Pode ser um erro, e será um erro, pode dar sobrepreço, pode ter reparação de dano na fiscalização, mas não foi o erro grosseiro, entende? E aí o erro grosseiro vai elidir o quê? A aplicação da multa. Vai ter reparação do dano, mas não vai ter aplicação da multa. Vamos para aquele conselho dos nossos pais, né? Meu filho, vai comprar um carro, sabe que o carro custa 50 mil, tem alguém te oferecendo por 5? Abre o olho. Tem alguém te oferecendo por 250? Abre o olho. Então, esse é o erro grosseiro. Agora, esse é o erro grosseiro. Vamos falar sobre uma boa prática, que é uma ideia muito legal, que já tem gente falando das compras públicas, e vamos citar um exemplo que afeta muitas famílias brasileiras, e nos municípios que estão na ponta, muitas ações podem ser feitas, principalmente as famílias das camadas mais necessitadas do Brasil, que se utilizam, por exemplo, da merenda escolar para fazer a complementação da alimentação dos seus filhos. Só que nessa época de pandemia, as escolas suspenderam as aulas. Então as famílias, apesar de estarem recebendo ajuda federal, elas têm uma refeição a menos para os seus filhos. Né? O que os estados e municípios podiam fazer para essas famílias que estão diretamente afetadas pelo fim das aulas? E para os municípios seria até mais cômodo, né? Vou evitar de comprar os insumos da merenda, vou economizar, mas você tem um problema social muito grande, que é a questão da alimentação. E um problema terrível para as famílias. Professor Marcos Lopes. A Lei 13.979 prevê algum dispositivo para esse caso? Boa. A gente está indo aí para o terceiro erro, né? Matamos o segundo erro. O segundo erro, vamos para o segundo erro de adquirir os produtos exclusivamente das MPs, que é agora, esse é o segundo, eu vou me fazer agora. A gente vai fechar com essa questão. Olha só, a Lei 13.979, ela não fala exclusivamente de um fomento à AME-EPP, mas percebam, a Lei 13.979, ela fala de situações de enfrentamento
da pandemia. E, dentre elas, ela está falando lá, impedindo locomoção, restrição de locomoção, que, inclusive, mais um MP para vocês anotarem, a MP 926 de 2020, ela veio regulamentar alguma das medidas de enfrentamento, e lá no artigo 3º dela, ela fala da questão da restrição à locomoção interestadual e intermunicipal. Então, pode, por exemplo, vou pegar o São Mateus para Cristo, eu sou prefeito de São Mateus, e eu estou achando o seguinte, ó, o meu município está bem, mas o pessoal aqui de Vitória, Vila Velha, o pessoal não está cuidando direito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um lockdown de contratação aqui, na minha prefeitura. Então, eu vou fazer contratações exclusivas para ME e EPP, e-mail até, para quê? Para eu atender uma questão posta na Lei 13.979, e aí eu vou fazer uma combinação da Lei 13.979 com a Lei 123, que é a Lei Complementar 123, que regulamenta a atividade de microempresas, empresas de pequeno porte e MEI. Né? Então, eu fazendo uma combinação, e devo fazer essa combinação, por quê? Primeiro, vamos voltar para a questão da merenda, mas primeiro, eu estou criando situações e condições para que eu não preciso nem criar uma restrição de locomoção, mas para a minha contratação, eu crio contratações exclusivas. Posso fazer isso? Posso fazer com o FUCO na 13.979. E aí eu vou combinar com a Lei Complementar 123. Beleza, então essa lei, ela pode possibilitar esse incentivo aos negócios locais, que é isso que a gente está falando. Voltando para a merenda, percebam, nós temos uma situação crítica. Grande parte das famílias, a merenda, às vezes, é a única refeição da criança, né? A única refeição, eu digo assim, porque às vezes a criança entrou lá, tomou café da manhã, almoçou e lanchou e vai para casa só para jantar, né? É um sistema integral. Então, você perceba, essas famílias estão em casa agora, com seus empregos fragilizados ou sem emprego. Muitas pessoas trabalhavam na informalidade, estão em situações mais precárias ainda. E os seus filhos, que pelo menos eles tinham esse alívio, que o Estado, né, supria essa necessidade de dar a alimentação, então já era uma preocupação a menos, tinha escola e tinha alimentação. Então, e agora? Estão sem aula. Estão sem alimentação. Então, o que eu estou reparando, eu tenho visto alguns decretos, né? Inclusive, é uma boa dica aí para quem está na área de contratação, ou até mesmo para prefeitos. Os prefeitos devem até saber disso. Tem um site que tem a edição de todos os decretos, né? Todos os normativos legais editados da pandemia, agora em 2020. É só você colocar lá municípios e Covid, você vai entrar nesse site. Uma ideia brilhante, porque aquilo ali, como é que eu vou fazer um decreto de calamidade? Como é que o meu decreto vai se relacionar com a lei? Peraí, merenda, eu posso comprar, não posso comprar, eu recebo recurso federal, esse recurso federal que eu recebi é para merenda, eu posso utilizar outros recursos para complementar, porque agora eu vou ter que fazer uma compra para dar a merenda, será que isso faz sentido? Então, por exemplo, as empresas, as unidades, os municípios, vou pegar município, mas isso vai valer para o Estado também, né? Ele poderia fazer a aquisição e fazer o fornecimento, mas isso teria que verificar se era a melhor medida. Ou então, por exemplo, Brasília, né? Eu sou de Brasília. O que o governo do DF fez? O governo do DF está dando uma bolsa assistência para os alunos que estavam em idade escolar. Então, isso foi feito. Eu acho isso uma medida legal, ela atende rápido, mas assim, ela não ajuda o fomento do comércio local. Porque, por exemplo, gente, merenda escolar hoje é fomento da atividade local. Eu compro do pequeno produtor, eu compro os hortifrutis, eu compro pão local, entende? Aí eu fomento o local. Então, esse é o grande legal. Inclusive, isso está lá no Plano Nacional de Alimentação, né, falando que se deve fomentar a atividade local, né? A Janice, no chat, está dizendo que o município de Montes Claros, de Minas Gerais, a prefeitura está revertendo o valor da merenda para uma cesta básica para as famílias e está comprando das micro e pequenas empresas. E aí, a gente chega no segundo erro, que é pensar que pode adquirir todo e qualquer produto e serviço exclusivamente das EPPs e das MEIs. Professor Marcos Lopes, o que se pode adquirir dessas empresas?
Bom, como a lei ela não tratou, assim, ela não trouxe um arcabouço, nem um tratamento específico, a gente tem que fazer uma combinação da lei com a lei complementar 123, eu continuo podendo adquirir das MEs e EPPs o que está previsto na lei complementar. Então, por exemplo, a lei complementar ela diz lá que em aquisição até R$80 mil é obrigatório do ente, né, União, Estados, DF, municípios, a contratar exclusivamente GME e EPP. Continua valendo isso. Deverá, aí, continua sendo obrigatório, quando houver objeto divisível, 25% do total da contratação, se for divisível, é exclusivo de ME e EPP. E aí não fala-se mais em valor de 80 mil, pode ser 100 mil, 150 mil, 200 mil, que é 25% da totalidade. Então eu posso fomentar isso. E ela fala num detalhe muito legal, que é o poderá, né? Então a lei fala lá no artigo 48, da Lei Complementar 123, que os órgãos, os entes poderão, na subcontratação, aí a gente pega para obras, né? Na subcontratação, definir uma parcela para ME, EPP e MEI. Qual o percentual? Não se fala. Então, essa seria a hora de fomentar muito mais isso aí ainda. Então, por exemplo, vamos pegar lá um projeto, uma construção, né, que está em elaboração. Então, eu separo uma parcela daquilo exclusivo para ME, EPP e MEI, ou seja, paisagismo, urbanismo, o acabamento final, tal, coisas de pequena monta, eu poderia deixar exclusivo para MEI. Então, eu continuo com o preceito normativo legal é a Lei Complementar 123. Tá? Professor Marcos, a Fabíola Quintino está perguntando qual é o site mesmo que está a concentração dos dados lá? Pois é, eu posso até abrir o site aqui para disponibilizar ele aqui, né? Deixa a televisãozinha. Espera aí, eu vou... Enquanto você vai abrindo, eu vou dizer que aqui no chat muita gente falando sobre erro grosseiro, sobre o Flávio dando uma contribuição que o TCU já disse que não pode punir o servidor por valor superestimado. Realmente não, Flávio, a gente está falando só quando o valor é um valor conhecido, do homem comum. Né? A gente sabe que um tênis, por exemplo, custa R$300. Pagar num tênis R$12 mil é que seria um erro grosseiro. Talvez esse exemplo fique mais claro. Mas realmente, como disse o professor Marcos, quando se trata de software, que você não tem como chegar no preço, né? Realmente, isso não seria essa proteção aí do Tribunal de Contas, a primeira Câmara da Corte de Contas Federal decidiu no acórdão 4.848. Está conseguindo aí, professor Marcos? Deixa eu ver aqui, leis municipais. Eu vou agora... Está abrindo aqui, que está lendo. Muita gente também mostrando o que os municípios estão fazendo nesse momento, né, de calamidade, um município auxiliando o outro, município contra para a cesta básica, enfim, muitos exemplos. Eu abri o site. Para quem está com problema de conexão, aqui em cima tem 3 pontinhos vermelhos, clica nele, vai abrir reconectar. Aí melhora um pouco a conexão e para de pausar. Tá bom? Vamos lá, professor Marcos. Compartilhei a tela. Então, é esse leis.com.br. Leis municipais. Todo que percebam, 8.280. Nós tivemos aí, 8.284 leis, e também dos estados 503. Então, tem aí por unidade da federação, muito interessante, aí vai ter toda a listagem disponível. Então, é um bom material de consulta. Estou botando aqui, leismunicipais.com.br. Para quem quiser. Bom, vamos lá. Então, é um bom material de consulta, porque aí você pode ver o que está acontecendo nos outros entes, né? Professor Marcos, está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, vamos lá. Tem uma previsão na lei orçamentária, né, que muita gente esquece, que é a questão da reserva de contingência. Né? O que é essa reserva de contingência e como é que ela pode ser utilizada nesse momento de pandemia? Boa. Aqui nós temos duas coisas para refletir, né? Primeiro, eu estou no momento de pandemia, eu estou no momento de urgência,
eu estou no momento de baixa arrecadação, né? Eu estou no momento de baixa arrecadação porque a atividade econômica baixou, e a atividade econômica reduzida significa cofre, a administração pública com arrecadação reduzida, né? Então, duas coisas. De onde vem o dinheiro, de onde virá o dinheiro para fazer essas aquisições emergenciais? Foi algo imprevisível, não estava previsto eu adquirir respirador, eu montar um hospital de campanha, enfim, uma série de coisas que as unidades se depararam com essa situação. Então, nós temos um mecanismo dentro do orçamento, isso na LDO, né, chamado reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? Ela está, a teoria da reserva de contingência está lá no decreto 200 de 1967, na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei Complementar 101 de 2000, e nas LDOs, no caso, na nossa LDO 2020, a gente tem lá a reserva de contingência. Importante que a reserva de contingência ela é uma dotação global, ela não está dentro do orçamento, é por isso que muita gente fala, o que é a reserva de contingência? Por quê? A reserva não é sua, não é do ente, não é da administração, ela é uma reserva para uma contingência, para uma emergencialidade, para uma urgência, né? Então, ela não tem destinação específica, ela não pertence a órgão, unidade, nem a programa de trabalho, nem a categoria econômica. Ela está lá dentro do orçamento para uma contingência, né? Então, dito isso, a reserva de contingência, ela pode ser utilizada como crédito adicional. Aí a gente vai fazer uma combinação com a 4320. Quais são os créditos adicionais? Crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário. Opa, crédito extraordinário, chegamos aonde a gente queria. Para onde vai esse crédito extraordinário? Gente, para atender emergências, urgências. Então, percebam, lembram lá quando a gente falou, opa, eu preciso do decreto de calamidade? Pô, recomendável. Recomendável, quase que obrigatório. Por quê? Para se valer, no caso de vocês, prefeitos, governadores de estados, para se valer da utilização do crédito extraordinário, do crédito adicional extraordinário, advindo, que seja da reserva de contingência ou de outros, né, porque o crédito adicional ele pode vir de outra rúbrica, mas a gente está falando aqui especificamente da reserva de contingências que já está lá no orçamento. É aquela gordurinha que a gente tem, por exemplo, no meu orçamento familiar, eu tenho minha reserva de contingência, porque se acontecer alguma emergência de saúde, eu tenho de onde ir buscar esse dinheiro sem matar o meu orçamento. Então, a reserva de contingência ela é constituída para isso. Agora, para usar a reserva de contingência, eu vou precisar lá do decreto de calamidade, a autorização do legislativo, trazer isso para o mundo real, né, porque a gente está falando de orçamento ainda é tudo ficto, né, então isso vem para o mundo real, vira recurso, vira dinheiro, e aí a gente vai poder fazer a aquisição. Então, a reserva de contingência pode ser utilizada para emergencialidades. E aí vem o X da questão. Por quê? Opa, então saquei, eu agora prefeito de São Mateus, né? Tô ligadaço na parada. Eu falo, pô, peraí, rapaz, então eu tenho essa reserva de contingência na LDO, eu nem sabia disso. Vamos usar essa graninha aqui, porque eu estou precisando fazer uma ponte nova. Tá? Não, gente, ó, esse recurso utilizado como crédito extraordinário só para atender a emergencialidade, vinculação direta relacionada, no caso, à Covid. Então, aí a gente vai para o terceiro erro, né, que seria o uso indevido da reserva de contingência, né, só para caso de emergência, urgência, aquela gordurinha que você falou do nosso salário lá que a gente guarda, a gente não vai usar para qualquer coisa, não for emergência. Cuidado quando utilizar esse tipo de reserva. Vamos acelerar um pouquinho? Eu até abriria esse erro em dois, que o erro da reserva de contingência é usar errado, e o outro erro que eu acho maior é não usar. Ah, é verdade. Né? No momento que precisa, e é tão difícil uma excepcionalidade, e a gente está vivendo esse momento. Bom, vamos falar sobre fiscalização de contrato, porque tem cada contrato que você precisa estar presente para fiscalizar, e tem um problema sério. Mas vamos começar por partes. Vamos falar dos contratos vigentes, né? Há contratos que podem ser fiscalizados à distância. Por exemplo, se a gente quiser ver quanto de internet passa na rede do órgão, o servidor pode remotamente entrar lá, via software, e ver quantos megabits por segundo passa no cabo de internet, dá para fiscalizar o contrato, se está legal, se não está.
Agora, tem contrato que precisa ser fiscalizado de forma presencial, não tem jeito. Manutenção predial, vigilância, limpeza, um isolamento social, professor. Tem gente que não está indo no órgão. Se o fiscal não for, o que acontece? Como é que ele vai fiscalizar esse contrato? Que situação? Ele está indo uma vez por semana só. Como é que ele vai fazer isso? A gente já tem instrumento, né, previsto até para se fazer isso, independente da urgência. Mas perceba, vamos pegar um contrato, igual você falou, eu tenho contratos que eu posso fiscalizar remotamente, que é só fazer uma leitura, enfim, aí eu vou fazer o batimento, eu estou trabalhando remotamente, homework, estou em casa, vi a leitura, fiz o batimento, cara crachá, pumba, atesto aquilo ali e vai para pagamento. Agora, vamos pegar aí o contrato de vigilância, né? A prefeitura está lá com as suas atividades suspensas, mas a escola, a sede, ela precisa ter a sua segurança ainda mantenida, né? Então, esses contratos continuam lá, o vigilante continua lá, em escala menor, talvez, né? Porque a gente tem aí até uma questão para se tratar que é uma recomendação do Ministério do Planejamento, que foi feita em relação aos contratos de prevalência de mão de obra, porque a administração vai ter que definir, eu continuo com 100% desse contrato, eu reduzo esse contrato porque eu tenho menos efetivo, então isso é toda uma outra discussão, não vamos entrar muito nela, mas há uma recomendação do Ministério do Planejamento para se realinhar esses contratos, então isso tem que ser visto com cuidado. Vamos supor que você não realinhou o contrato, você continua com 100% lá dos terceirizados indo trabalhar, né? Mas o seu efetivo, o seu pessoal não está trabalhando, o seu pessoal está em casa. Né? Como que está sendo feita a fiscalização desse contrato? Bom, vamos supor que, vou pegar aqui o exemplo do STF, o STF tem um CFTV, eu poderia fiscalizar o contrato de vigilância armada e desarmada pelo CFTV, mesmo porque eu faço uma combinação de dois fatores, que o STF tem o registro eletrônico do ponto, e eu vou fazer o batimento do registro, o tal do cara crachá, com o CFTV, né, porque vamos supor que o cara fraudou o sistema, né, então eu faria o batimento, peraí, não, o João entrou no dia 13 de maio na unidade do STF às 7 da manhã, o João saiu do STF às 16 horas. Beleza, o João esteve lá, então eu posso certificar que ele está lá. Mas e quem não tem um CFTV? Como que vai fazer a fiscalização desse contrato? Aí nós temos duas situações, né? Eu posso fazer essa fiscalização porque o servidor, o fiscal, o gestor, não vai estar indo lá todo dia, em tese, né? Porque ele está trabalhando em casa, ou se não está trabalhando em casa, deve estar indo lá por escala, por escalonamento, então essa fiscalização poderia ser feita de outra forma, né? Mas, em tese... Deixa eu dar uma pergunta, de outra forma, será que o servidor fiscal de contrato, ele pode ser substituído por um outro colega que não é fiscal, mas que está indo no outro dia? Porque tem a colega aqui perguntando, como é que eu vou fiscalizar um contrato de limpeza? De repente vai só uma vez por semana. André, sou eu mesmo, tá? Esse que você falou, sou eu mesmo. Então, como é que um servidor pode colaborar com o outro nesse momento, professor? Excelente questão, porque a instrução normativa IN5 do Ministério do Planejamento é uma instrução que ela tem validade para toda a administração pública, para o executivo, né? O legislativo e o judiciário têm normas próprias, mas para o executivo federal e executivos estaduais e municipais que não têm normativo, a regra é autoaplicável, né? A própria IN5, ela fala da tal da fiscalização setorial. Então, respondendo a sua pergunta, o fiscal gestor não vai ser substituído, ele vai ser auxiliado. Ele continua gestor, continua fiscal. Não vou substituir, né? Porque não é substituir, eu tenho que ter mais, porque o fiscal e o gestor não estão indo lá todo dia. Vamos supor que eles vão terça e quinta, o outro vai ser quarta, né? Então, como é que está sendo feita a fiscalização desse contrato, né, em loco, né? Então, eu poderia ter o que a IN5 fala da fiscalização setorial. O que é a fiscalização setorial? Eu tenho vários servidores, isso é muito utilizado nos contratos descentralizados, né? Então, por exemplo, eu tenho serviço de vigilância aqui no STF numa unidade que é afastada do prédio sede, no setor de
de abastecimentos norte, né? Então fica distante. Então eu tenho uma pessoa lá, então eu faço fiscalização setorial. Então eu tenho um fiscal setorial que vai atestar que o João, que o Pedro, que o Paulo, a Maria estiveram nos dias tais, da hora tal a tal. Então essa fiscalização setorial poderia ser uma ajuda, um auxílio. Por exemplo, se eu tenho 5 servidores na área desses contratos, que cuidam desses contratos, esses 5 servidores, cada um iria um dia, se realmente há necessidade de ser presencial, e eles fariam um atesto conjunto, coletivo, que é a fiscalização setorial prevista no artigo 40 da IN5 de 2017, e esses fiscais setoriais têm que ser designados, então tem que se fazer uma designação ou por portaria, ou por resolução, vai depender do normativo utilizado no órgão. Então, professor, o quarto erro desses 7 erros que nós vamos abordar seria abdicar da fiscalização dos contratos, especialmente abdicar da boa fiscalização, especialmente aqueles que precisam da presença do fiscal, mesmo em tempos de pandemia. Mais do que nunca vai precisar da presença dos fiscais e dos gestores. De algum modo, tem que haver alguma inteligência entre os fiscais e os gestores para se fiscalizar esse contrato. Como? Ou se utilizar de mecanismos de tecnológicos para fazer essa fiscalização, se não possível, vai ter que haver o revezamento. Né? Professor, tem uma pergunta muito boa do Marcelo aqui no chat, que tem muitas unidades que estão com serviço remoto e os terceirizados também não estão indo trabalhar. Se podem ou devem fazer os descontos de vale transporte, por exemplo? Muito boa questão. Olha só, nós temos nessa recomendação do planejamento, falando exatamente sobre o contrato dos terceirizados aí. Muito boa pergunta, né? Olha só, a recomendação é que, se houver redução de escala, fazer escala, houver redução, ou se esses terceirizados forem trabalhar remotamente, se ele trabalha remotamente, ele não se desloca. Então, a recomendação fala, vale alimentação, continua sendo pago integral, continua, até se ter uma deliberação, mas continua sendo pago integral, porque isso até já foi discutida numa nota, que é a nota técnica 66/2018 do planejamento. Então, vale alimentação, eu pago integral, e o vale transporte, eu tenho obrigação de descontar os dias não trabalhados. Né? Boa. Vamos seguir, porque na parte dos contratos, ainda tem a questão dos aditivos contratuais, né? A gente tem a regra geral e a gente também tem o caso do aditivo contratual, nesses casos excepcionalíssimos, que é uma coisa que eu não me lembro de ter vivido, né? Salvo o caso aí de uma cidade pontual, de uma enchente, alguma coisa assim, nesse momento tão raro. Então, como é que fica esses aditivos na regra geral e nessa regra da pandemia? Muda? Boa. Olha só, então vamos lá. Aqui a gente tem que fazer uma divisão. 13.979, editada aí, está com o seu regramento, Lei 8.666. O que a gente tem de aditivo na 13.979? Nós temos, primeiro, que os contratos oriundos, gerados da lei, eles têm prazo de validade de somente 6 meses. Então, isso já é uma diferença em relação à Lei 8.666. E esses contratos podem ser prorrogados? Sim. Por quanto tempo? Pelo tempo que durar o enfrentamento à emergência, à calamidade. Então, esses contratos, eles têm validade de 6 meses, eles podem ser prorrogados por 6, enquanto durar a calamidade. Então, isso é um detalhe. Outra coisa, os aditivos contratuais oriundos, os contratos oriundos da Lei 13.979, eles têm uma diferença muito grande em relação aos da 8.666. Por quê? Porque permite-se o aditamento contratual de 50%, de até 50%, tanto para mais quanto para menos. Tanto que isso tem que ser deixado claro. Isso é importante, para mais ou para menos, hein? Para mais ou para menos. Porque o fornecedor que entra nessa, ele tem que saber que, de repente, acabou a emergência daqui 2 meses. Ou eu tinha previsão lá de comprar, sei lá, 10 mil tubos de álcool gel. Eu fiz um contrato para isso. Eu vou comprar, não vou comprar nada disso. Eu vou comprar, comprei 3 mil, 4 mil e vai morrer o contrato ali. Eu posso reduzir o contrato sem acordo entre as partes, isso é unilateral, em até 50%. Bem diferente da Lei 8.666. E eu posso aditar também, eu posso elevar esse contrato, eu tinha previsto 10 mil tubos de álcool em gel, e eu já estou comprei 10 mil e não atendeu, eu preciso comprar mais, eu posso comprar até mais 50% desse valor inicial pactuado. Bem diferente da Lei 8.666, que lá na Lei 8.666, para serviços em geral,
25% do valor inicial contratado. Então, você vê, dobrou o valor do aditamento. Então, essa é uma grande diferença. Tomás, deixa eu só... O Fábio está perguntando, no caso de vale alimentação, quando há suspensão dos terceirizados, não desconta, né, professor? Vale alimentação, não. Vale transporte, sim. Percebam, é uma recomendação do planejamento, então vou responder aqui para o Executivo Federal. Executivo Federal, ou Executivo Estadual e Municipal que não tem regulamentação, vai seguir por analogia a recomendação do Executivo Federal. Não desconta vale alimentação e desconta o vale transporte, por enquanto, né? Bom, a gente conversou agora sobre os aditivos, as diferenças, né? Então, o quinto erro, né? O quinto erro seria, ou seriam, as alterações contratuais previstas na Lei 13.979 serem feitas no contrato da Lei 8.666 e vice-versa. Então, esse é o quinto erro, né? Bom, aproveitando, tem muita gente que pergunta, a nota de empenho é um contrato, isso é verdade. Ela pode ser aditada? A nota de empenho pode ser aditada? Boa, boa. Essa pergunta sempre aparece nos cursos, né? Percebam, a Lei 866, lá no artigo 62, ela vai tratar dos instrumentos contratuais. Então, percebam, a Lei 866, ela começa a falar de contratos, contrato tem um rigor, tudo que deve ter no contrato, cláusulas obrigatórias, cláusulas facultativas, tarará. Então, ela tem um rigor para o contrato. Aí, lá no meio dessa história, ela fala o seguinte, lá no 62, eu tenho, ela fala da vedação de contrato verbal, não pode ter contrato, então isso é vedado, né? E ela vem falar de instrumentos contratuais. Quando que é obrigado eu ter contrato? Contrato é obrigatório sempre quando eu for contratar concorrência, tomada de preço, contrato oriundo de concorrência, tomada de preço, obrigatório, instrumento contratual, contrato. E nas inexigibilidades e dispensas, cujo valor se equiparam a essas duas. Quais duas? Concorrência e ITP. Então, obrigatório contrato. E quando mais é obrigatório contrato? Independente de valor, quando houver obrigação futura. Então, tem uma obrigação futura, obrigatoriamente vou ter contrato. Aí, lá no 62, ela vai dissertando sobre os contratos, ela vem falar dos outros instrumentos contratuais. Então, instrumentos contratuais, gênero, e eu tenho espécie contrato, aí eu tenho espécie carta-contrato, eu tenho espécie nota de empenho, eu tenho espécie autorização de compra, eu tenho espécie ordem de execução de serviço. É o que está previsto lá na lei. Quando eu falo desses outros instrumentos contratuais, eu falo, esses outros instrumentos contratuais atendem no que couber ao previsto no artigo 55 da Lei 866. O artigo 55, ele não fala de aditamento. Aí ficava aquele murmurinho, poxa, mas eu posso aditar, então, nota de empenho? Porque é um instrumento contratual. Mas ele só me remeteu ao 55, que não fala do aditamento, que está no 65. Parágrafo 2º, que fala do aditamento dos 25%. Mas isso já foi tratado na jurisprudência, a nota de empenho como instrumento contratual, ela pode sim ser aditada, inclusive, gente, o próprio CIASG, tem um módulo lá no CIASG, governo federal, né, que orienta como fazer o aditamento da nota de empenho em 25%. Então, você vê que o próprio órgão assim, normativo, né, que é o planejamento lá no CIASG, ele dá orientação lá de como emitir o empenho e como aditar o empenho como instrumento contratual. Então, é perfeito, eu posso aditar justificado, da mesma forma, para se aditar um contrato eu tenho que justificar, para se aditar um empenho ou qualquer outro instrumento contratual eu vou ter que justificar. Então, é válido, é um instrumento contratual, é espécie do gênero, né, e pode ser aditado. Então, falando de 5 erros, lembrando, pessoal, depois, quando acabar aqui, mais uns 10, 15 minutinhos, a gente estendeu um pouquinho mais, mas o assunto tá bom. Eu vou ensinar como você vai emitir o seu certificado nessa live, tá? A gente vai ter certificado. Agora, tem uma pergunta muito boa da Graziele, que eu não posso deixar passar, sobre aditivos dos excepcionais. Ela prorrogou um excepcional nesse período de pandemia e já vai vencer novamente. Ela pode aditar excepcional novamente? Vamos lá. Vou deixar passar, né? Olha só, a gente tem contratos, é um serviço continuado, provavelmente, né? Se ela fez esse aditamento excepcional, porque a excepcionalíssima só cabe para serviço continuado, né? Então, eu tenho um serviço continuado, regra geral, ele pode ter vigência de 60 meses.
5 anos, né? 60 meses. Chegou no 60º mês, eu teria que ter uma nova contratação. Aí eu me deparo com a situação seguinte, peraí, eu não tenho, vamos supor que eu assinei esse contrato em abril do ano passado, eu estou no meio do furacão, do olho do furacão. Pandemia, gente não tem trabalhando, trabalha em casa, sem estrutura, eu não consegui fazer uma nova contratação. Aí eu faço uma excepcionalíssima. Essa excepcionalíssima, ela está prevista na própria legislação, na própria lei, né, a excepcionalíssima, por mais 12 meses. Ou seja, o contrato que poderia ser só 60, ele chega em 72. Excepcionalíssima, tem que ter justificativa, autorização da autoridade competente, redundante, mas é isso mesmo, é a autorização da autoridade competente. Ok, ordenador de despesa, se é uma prefeitura, é o prefeito que vai ter que autorizar essa contratação. Então, excepcionalissimamente, eu posso fazer esse aditamento por mais 12 meses. Bom, Há de ter esse contrato excepcionalissimamente por mais 12 meses, só que eu fiz esse aditamento no ano passado, não tinha nada de pandemia, já foi um excepcionalíssimo. Cheguei agora, eu posso fazer outro excepcionalíssimo? Não há nenhum respaldo legal para isso. O que ela vai ter que fazer? Uma emergencial, e aí tentar, se tiver ligação do objeto com diretamente ou indiretamente com o enfrentamento da Covid, ela pode ser usada a 13979, se não, ela vai cair para emergencial pura e simples do artigo 24, inciso 4, e aí é restrita, única, a 180 dias, improrrogável. Então, ela tocou no ponto do 6º erro, que é a contratação emergencial dos serviços continuados, né? Que é um erro, tá? Um erro, mas assim, é um erro. Não pode fazer contratação emergencial do serviço. Por exemplo, o serviço vai vencer no meio da pandemia. Coleta de lixo, por exemplo, professor. Isso. A gente sempre coloca o seguinte, ó, a emergência, ela está posta, eu tenho que suprir a emergência. Não se discute isso, eu vou fazer a contratação emergencial, eu tenho que fazer a contratação emergencial. Mas é um erro, porque vai ter que se apurar a responsabilidade. Bom, já estamos chegando ao final, mas o assunto é muito rico, então a gente vai tendo muito assunto, mas eu vou aproveitar o assunto contrato e vou perguntar sobre um tema muito controverso, que já tem um monte de gente no chat perguntando, que é a questão da regularidade fiscal e trabalhista das empresas. Nesse momento de pandemia, como é que fica essa exigência da regularidade fiscal, professor Marcos? Ótima pergunta, né? Então, a Lei 13979, como é para atender o enfrentamento, ela trouxe, inclusive, essa possibilidade. Eu posso contratar uma empresa com regularidade fiscal e trabalhista vencida, olha só que coisa. E se ela diz que eu posso contratar, logicamente, gente, eu vou poder pagar, né? Porque muita gente já está perguntando isso, professor, mas a legislação não falou sobre o pagamento. Gente, por analogia, se eu posso contratar, não é pegadinha do malandro, né? Então, se eu posso contratar, eu vou poder pagar. Isso aí é realmente excepcionalíssimo, né? E outra coisa, no caso de fornecedor exclusivo, né? Porque eu vou ter que justificar, né? Não é qualquer coisa que eu vou poder contratar com essas regularidades vencidas. Então, eu tenho um único fornecedor, ou é exclusivo, porque se eu tiver outros fornecedores, esse vai ser desabilitado, e aí eu vou contratar aquele que está com regularidade. Agora, no fornecimento exclusivo, único fornecedor, estou fazendo uma compra internacional, é única, tal, pode até estar com regularidade vencida, vai poder ser contratado e vai poder receber. Só para ficar claro, professor, ele não precisa, dentro do prazo, regularizar, não, né? Ele pode, dentro do processo, estar irregular, regularidade vencida, pode fornecer e pode receber. Pode fornecer e pode receber. Pode receber. Com respaldo, o pagamento vai ser, porque, por exemplo, isso quando a gente está falando aí, a gente cai para 4.320 de novo, né, que vai falar da liquidação, né, então a liquidação é a verificação do adimplemento da condição de pagamento. Lá diz que não poderia ter regularidade vencida, mas com base no exposto na lei 13979, e isso, gente, mais uma vez, isso só vale, por favor, para as contratações oriundas do 13979, ligada direto ou indiretamente ao tratamento da Covid. Não vai fazer isso para tudo quanto é contrato. A lei 13979 quer dizer que eu posso fazer. Não. É só para o que está ligado direto ou indiretamente ao tratamento da Covid. Professor, tem uma dúvida da Ana
sobre a NP 951, que altera a Lei 13.979, consta que, na hipótese de dispensa de licitação, pode usar o sistema de registro de preço quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade. Mas se no prazo nenhum outro órgão se manifestar, não poderá utilizar mais o SRP? Pode utilizar, ele vai deixar de ser uma compra coletiva, né? Vamos supor, eu sou o órgão gerenciador, eu estou fazendo o registro de preço, eu abro a intenção de registro de preço, continua valendo tudo que está previsto lá, na 7892. Então, eu sou o órgão gerenciador, eu abro a intenção de registro de preço, vamos supor que não vem ninguém, eu vou fazer minha contratação, vou tocar o barco, se tiver ligação direta ou indireta, contratar o enfrentamento da Covid, eu vou me valer de tudo que está previsto na 13.979. Né? Bom, eu vou me encaminhando para o final, mas a gente tem que falar do sétimo erro, que seria a completa ausência de capacitação do servidor. Acho que mesmo em épocas de pandemia, né, professor, o servidor tem que estar capacitado. Existe um decreto 991, recentíssimo, de agosto de 2019, do ano passado, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Há inúmeros acordos do TCU dizendo que é dever da administração pública capacitar os seus servidores. A ESAP hoje está fazendo isso aqui para auxiliar mesmo, a forma que a gente encontrou para ajudar esse problema, e principalmente nesses rincões do Brasil, nas cidades mais distantes, né, professor? Muita gente não tem acesso a esse tipo de capacitação. Esse é um erro gravíssimo da administração pública. Esse talvez seja o erro maior, né? Porque, assim, se o gestor, se o ordenador de despesa, eu, quando for prefeito de São Mateus, eu vou capacitar todo mundo lá, viu? Porque o ordenador de despesa, um bom ordenador de despesa, ele tem um pessoal, uma unidade, um órgão capacitado, porque isso vai dar segurança para ele assinar, né? Eu, como ordenador de despesa, quanto mais capacitado está meu pessoal, mais tranquilidade eu tenho na assinatura de um contrato. Vamos pegar aqui o nosso caso, né? Então, assim, o Pierre está citando aí a questão do decreto 9991 de 2019, exatamente isso que fala lá, né, desse um programa nacional de treinamento, né, de capacitação dos servidores, mas eu gosto de citar um acordo no TCU, que é o 3707, que ele fala especificamente do processo licitatório. Então, lá no acordo, nas recomendações, o Tribunal de Contas da União fala exatamente isso, ó, capacite, treine, capacite o seu pessoal na área de licitação, aí tem acordo falando na área de logística, na área de contratação. Então, o Tribunal de Contas vem batendo muito nessa tecla da capacitação. Eu não falo do Tribunal de Contas da União porque eu sou União, mas os tribunais de contas dos estados também vem batendo muito nessa questão, né, de capacitação do servidor, porque é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais lógico capacitar o servidor para evitar o erro, porque o erro ocorrido, aí o cofre público já sofreu dano, esse recurso não retorna para o cofre público, e quem é prejudicado na ponta é o cidadão. Né? Sem dúvida. Vamos relembrar para quem está assistindo a gente, seja no órgão ou seja de casa hoje, quais foram esses 7 principais erros que a gente tocou no assunto aqui. Deixa eu reler aqui, vamos lá. Primeiro erro, pensar que a gente pode fazer qualquer tipo de compra pública pela Lei 13.979. Não pode, né, professor? Não pode. Segundo erro, adquirir todos os produtos que a gente imaginar exclusivo de EPP ou MEI. Pode, professor? Também não. Terceiro erro, uso indevido da reserva de contingência. Lembrando que a reserva é aquela gordurinha no orçamento que é para ser utilizada em que casos, professor? Vai poder ser utilizada aí nessas excepcionalidades, nessas urgências. Né? Muito bem. O quarto erro, abdicar da boa fiscalização ou da fiscalização dos contratos, especialmente aqueles que precisem da presença do fiscal. A gente deu uma solução muito boa, que é a questão da fiscalização setorial, não é isso, professor? Isso, pode resolver a fiscalização setorial, no caso, se não houve dispensa do quantitativo do efetivo do contrato, então vai ter que haver um escalonamento entre os fiscais e os gestores para se fazer uma fiscalização setorial. Muito bem, o quinto erro seriam as alterações contratuais que podem ou não ser realizadas os limites pela Lei 13.979, e tem gente aplicando nos contratos da 866 ou vice-versa, cada um na sua área, né, professor? Cada um no seu quadrado. Então, se ele aplicar o da 866 na 13.979, vai ter problema, porque é menor. Agora, o contrário vai dar muito problema. Muito bem. Seria um erro porque
seria um erro ele aplicar o da 866 na 13979, porque ele deixaria de aditar um contrato que ele poderia aditar em até 50%, estaria só fazendo... Perderia. Sexto erro, contratação emergencial de serviços continuados. Pode, professor? Não, né? Essa não pode. E o sétimo erro é deixar o servidor sem capacitação em qualquer época. O servidor, quando é alçado para a função, ele tem o dever de ser capacitado pelo servidor público. Converse com o seu gestor. Professor Marcos, considerações finais, muito obrigado pela presença hoje. Foi muito produtivo, muito legal. A gente levou informações, chegamos aqui a quase 500 pessoas, né, no rotativo. Então, muito obrigado. Pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, né, espero ter contribuído a um tema que realmente está aí novo, muito novo, né, então gera muita dúvida na aplicação. Quem está na área de contratação é isso, tem que se capacitar, tem que ler, muita novidade. Hoje a gente tem uma situação posta, amanhã já pode ter uma nova MP, enfim, então tem que estar atento, né, quem está com a incumbência de fazer essa contratação na ponta, tem que estar bem capacitado para depois não ter problema, né. A gente já está num momento tão incomum, com tantos problemas, tanta crise, e não faz sentido o gestor estar trabalhando acuado, sem perspectiva da decisão tomada, disso gerar um problema para eles, principalmente com os órgãos de controle.